Fala, gente, beleza? A Street com mais um Papo na Street pra vocês. Continuando a série de vídeos aí sobre a manutenção da grandona, tá? Eu vou falar, outro vídeo eu falei sobre os impostos, né? Referente à documentação de um carro, tá? E como a gente vai falar sobre manutenção e sobre os custos relativos a um determinado carro, eu resolvi dar uma entrada nessa parte também que fala sobre a identificação do carro, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior, tá? Qualquer coisa, comentem aí nos comentários o que vocês acharam, críticas, sugestões serão sempre bem-vindas. Bom, e é o seguinte, a ideia de fazer essa série de vídeos aí sobre manutenção e toda essa parte, né, custos e assim por diante, a ideia é fazer vídeos o mais curto possível, né? Vídeos que sejam gostosos de assistir, não sejam enfadonhos. Mas às vezes não vai dar, às vezes vai ter que ser aqui nós, né, eu e vocês aqui, ou a gente já tá lá embaixo mexendo nela e mostrando. E às vezes os vídeos podem ficar um pouco longos, ou a gente vai fazer uma série de 1, 2, 3 vídeos, né? E às vezes não vai ter jeito, vai acabar ficando longo porque o assunto tem que ser esmiuçado, né? Eu também não gosto de vídeo longo, tá? Por outro lado também eu gosto de falar bastante, né? Então, beleza. Bom, eu achei que não ficou muito claro a parte de identificação no outro vídeo que eu falei sobre Renavan, o RG do carro e tal, e não é bem assim, né? Então aqui, essa parte eu quero falar só sobre identificação do carro, chassi, placa e Renavan, tá? Vou tentar fazer bem resumido aqui. Vamos começar pelo chassi, tá? Assim como a gente nasce, tem um número de certidão de nascimento, tem depois, né, tem o RG, aí tem o CPF, depois você consegue tirar o CNPJ, então você tem uma série de numerais aí que conseguem identificar você. E às vezes você leva esse numeral pro resto da vida, ou às vezes você leva esse numeral para qualquer canto do Brasil, não é verdade? Com o carro não é diferente. Existem essas três informações que eu citei, que formam um triângulo aí que consegue fazer seu fator de identificação do carro, que é o número de chassi, número de placa, tá? E o Renavan, tá? Linkando esses três itens, né? Juntando esses três itens, você consegue ter a identificação correta do carro. Por exemplo, imagina que você vai no shopping e aí você parou sua Tucson, vamos supor, na vaga de estacionamento. Uma Tucson preta. Quando você voltou, tem 4 Tucson pretas, uma do lado da outra. E não é, por incrível que pareça, é uma situação que pode acontecer. E aí, qual que é a sua? Qual que é o fator determinante que vai definir que é a sua? Né? Então, isso acontece demais, existe até um crime para isso, na verdade, quando você não, né? Mas o ladrão consegue copiar as mesmas características do seu carro. Geralmente eles costumam colocar a mesma placa, tá? Mas tem como identificar, fora sem ser pela placa. Bom, o primeiro número é o chassi. Quando o corpinho do carro está sendo fabricado lá na montadora, o chassi, né? O esqueleto do carro, ele recebe uma identificação. Essa identificação, ela vai definir esses caracteres, né? Eles vão definir várias coisas do carro. Por exemplo, eu estou aqui com a minha colinha aqui aberta, são 17 caracteres, tá? Que saem no número de chassi hoje, né, nos dias atuais. O primeiro caractere, por exemplo, ele diz a área geográfica do carro. América do Sul, sei lá, América Central, América do Norte, Europa e assim por diante. O segundo caractere sempre repete nos carros nacionais, tá? Então, geralmente nos carros nacionais, na maioria das vezes, você vai ver o código 9B e alguma coisa. 9BW, 9BG, não sei se Ford é 9BF, enfim. Né? Eu sei que VW é 9BW, a Volkswagen, né? E tô vendo aqui, 9BG é General Motors. E vai passar por exemplo, tipo de carroceria, a série, versão, código do motor. Isso é interessante porque a mesma numeração ou o mesmo código do motor vai ser o do chassi, nesse 8º caractere, vai ser o código do motor. E tem que bater os 2 caracteres. Então você não pode ter uma numeração de motor no carro e a numeração de chassi no outro. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Como é que funciona isso daí, em que situação você pode trocar um motor ou uma outra peça de um carro que é numerada, tá? E quando acaba de vez a vida útil de um carro, tá? E o que precisa fazer.
Um fator interessantíssimo é o 10º caractere do número de chassi, ele informa o ano do carro. Do ano 2001 até 2010, até 2009, esse 10º caractere do chassi, ele foi representado por números, tá? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, tá? Até 2009. 2010 começou letras de novo, então é A, B, C, D, E. Por isso que vira e mexe vocês aí no vídeo, eu olhando um carro, eu passo a mão no vidro, esse carro é 2006, é 2011, 2015, 2019, você consegue ver porque esse número também do chassi, aliás, do 10º caractere até o último, esse número é gravado no vídeo, no vidro, perdão, é gravado no vidro, tá? Então você tem que ter em termos de chassi, tá? Tem que bater a numeração da carroceria com todos os vidros, tem carro que é gravado em todos os vidros, tá? E o número do motor. E alguns carros o número do câmbio também, tá? Então são itens que tem que bater ali com aquela numeração de chassi, tá? Numa perícia, eles vão olhar todos esses itens, tá? Às vezes, dependendo da experiência do policial, por exemplo, né, pelo número do vidro, ele fala, opa, esse carro tem um BO. Porque esse vidro não é desse modelo de carro. Entendeu? Ou não é dessa cor, ou enfim, né? Então tem como poder ver ali, tá? Então esse é o fator determinante. Esse nunca vai mudar. Você não tem como mudar essa numeração. A numeração de chassi, ela vai nascer com o carro dentro da fábrica antes mesmo de alguém comprar e ela vai morrer aquele mesmo número o dia que o carro não tiver mais utilidade. O dia que for dado baixa no carro. Quando o carro vem para a rua, ele é feito um cadastro, a gente falou no vídeo anterior, né? Então você começa a pagar um imposto em cima desse bem que você tem, que é o IPVA, você começa a pagar o licenciamento e aí você faz o emplacamento desse carro, tá? Esse emplacamento ele define uma série de coisas. Por exemplo, pela cor da placa, você consegue definir se é um carro de rodagem normal, como os nossos meros mortais carros, né? Se é um carro destinado para transporte, né, para empresa, se é um carro público, se é um carro de testes, que mais? Se é um carro de colecionador, como é o carro dos carros placa preta, tá? Então, esses carros, essa numeração, essas 3 letras e 4 números, eles definem também junto com o número de chassi, tá? Cada qual o seu carro. E a numeração da placa, ela é estabelecida a partir do primeiro registro do carro, ou primeiro estado que o carro foi registrado, tá? Depois também eu vou colocar na descrição do vídeo isso daí, que é um negócio bem interessante. Mas só para vocês terem ideia, deixa eu olhar na minha colinha aqui, ó. No Paraná, por exemplo, a série inicial de placa, né, o primeiro registro de placa começou com AAA, né, alfa, 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 0001, nulo, 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 primeiro, tá? E a série final termina em B, né, Brava, Eco, Zabumba, sei lá, nono, 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 né? Então BEZ 999, tá? Aí depois vem para São Paulo, que começa com BFA 001 e a série final vai até GKI 999. Então, você viu um carro, placa, vamos supor, HQE 9993, vamos supor. Poxa, H é Maranhão, os carros eram do Maranhão, né? Era, ou veio do Maranhão, ou a primeira compra dele, o primeiro registro dele para rodar nas ruas foi feito no Maranhão, tá? Esse carro é placa A, então geralmente costuma ser do Sul, Paraná, tal. Então é muito fácil de identificar. O pessoal está fazendo muito isso hoje em dia com Uber, porque tem muita gente que aluga carro e para trabalhar de Uber, de aplicativo, né? De aplicativo, não só de Uber, né? E aí os caras saem fazendo a maior cagada do mundo e fecha e não respeita. Por quê? Não tem registro dele no carro. O carro não está registrado no nome dele. Você entendeu? Então ele paga a multa lá e que se dane. Isso quando gera a multa, né? Mas o cara faz um monte de cagada. Quando você bate o olho no carro, você fala, peraí, esse carro é placa
sei lá, J, né? Placa J de onde que é? Vamos ver aqui. Geralmente é Rio de Janeiro, não é isso? Deixa eu ver aqui rapidão. Eu sei que o vídeo está correndo aqui, peço desculpa para vocês. Rio Grande... Não. Isso mesmo, Rio Grande do Sul. Placa J, putz, carro do Rio Grande do Sul. Aí você vê o carro cinza, carro novo, placa J. Geralmente a tarjeta ainda tá com, né, alguma cidade do Rio Grande do Sul. Você fala, putz, carro é de frota. Por isso o cara tá fazendo isso daí, né? Então, uma coisa bacana da placa é a facilidade de você gravar o número de identificação do carro, tá? Então, CHJ2563 foi o carro que bateu lá no carro do vizinho lá, e eu vi a placa, anotei, atropelou uma pessoa. Então é a identificação rápida. Você passa para a polícia, eles têm uma facilidade para identificar o carro, tá? Essa é mais uma identificação do carro, tá? Lembrando que no caso da placa, você ainda consegue mudar os 3 caracteres, os 7 caracteres da placa, na verdade. Você consegue sim fazer uma placa personalizada. É claro que aqui em São Paulo eles só vetam você fazer palavras, sei lá, de baixo calão, por exemplo, né? Como algum palavrão que começa com CU, né? Ou uma palavra gay, ou coisa assim, entendeu? Mas você consegue mudar. Você tem uma BMW, você pode pôr lá BMW 0003, um M3, vamos supor, entendeu? Enfim, você consegue, né? Consegue mudar a placa, tá? O número de chassi, esse você não muda nunca mais. A placa você consegue mudar. E quando você faz a transferência de um estado para o outro, a placa continua com os caracteres, mas a tarjeta, que é aquele identificador ali, né? São Paulo, São Bernardo, Diadema, Espírito Santo, Bahia, Joanópolis, enfim, não sei se tem Siretã em Joanópolis, vamos supor, né? São José dos Campos. A tarjeta você muda e você é obrigado a mudar para o lugar onde você reside. Então, se eu comprei um carro em São José dos Campos e estou morando aqui em São Paulo, tá? Quando eu venho para São Paulo, eu tenho que transferir a tarjeta, né, de identificação para São Paulo, tá? A placa ainda é um item que é mais fácil do pessoal clonar, mudar. Então, se aquelas 4, acho que foi 4 que eu falei, né? Se aquelas 4 Tucson tiver todas com a mesma placa, você consegue diferenciá-la pelo número de chassi, tá? E na documentação, de certa forma, né, pelo Renavan, tá? O Renavan também é um outro registro que acompanha ali aquele certificado, né, de registro nacional do veículo, né, que é o CRNV, que eu não consegui falar no outro vídeo, né? E com base no Renavan, esse registro do Renavan seria, vamos falar como se fosse o seu CPF, vai. Você consegue ter todas as informações passadas do carro, ou até atuais, né, presentes. Pelo Renavan você consegue saber se o carro tem multa, se o carro tem bloqueio judicial, se o carro tem bloqueio de quando o dono do carro morre lá e não pode transferir, se o carro está com dívida ativa, está alienado a uma financeira ainda. Você consegue todos esses dados pelo Renavan. E no caso do Denatran, né, e alguns profissionais especializados na área, ele consegue saber todo o antecedente desse carro, desde quando ele saiu da concessionária, o primeiro registro dele, tá? Ele consegue dizer se ele já passou por leilão, se ele já... O que mais aqui? Mudança de proprietário, se ele já foi furtado, por quantos proprietários ele passou. Algumas pessoas conseguem, alguns órgãos conseguem até te detalhar quais foram os proprietários que esse carro já teve. Tudo isso pelo número do Renavan, tá? Então, são esses 3 itens, tá, que são cruzadas as informações para poder identificar um carro. Então, se aquelas 4 Tucson estiverem com a mesma placa, você tem o número do Renavan para diferenciar uma da outra, tá? As placas não podem ser igual, elas nunca se repetem, tá? Elas têm essa sequência de números e letras justamente para não se repetir. Você nunca vai ver uma placa igual à sua, no mesmo carro que o seu. Mas se por acaso acontecer isso, for um dublê, vamos supor, que a gente chama, você tem o Renavan ali para diferenciar cada uma das 4 Tucsons, e principalmente a numeração de chassi, tá?
É o número de chassi que vai ser fator determinante para diferenciar um carro do outro. Vamos lá de novo. CRNV, é isso mesmo? Acho que é isso aí. Bom, não, é aqui ó, CRLV, né, que é o papelzinho azul ali que eu mostrei no vídeo anterior, né, que é onde vai o número do Renavan. Você até consegue, você não, né? Eu espero que você não faça isso, mas até uma pessoa de má fé ela consegue falsificar. A placa ele consegue falsificar. O número de chassi é basicamente impossível, tá? E por que é impossível? No próximo vídeo eu vou explicar o porquê, tá? No meu próximo vídeo, para não ficar muito longo, tá? No vídeo que eu vou gravar na sequência, eu vou explicar o porquê que o número de chassi ninguém consegue com propriedade, com louvor, né, fazer uma falsificação, tá? Ele é único, tá? Então aí depois no próximo vídeo eu vou explicar por quê. Mas é basicamente isso daí, a identificação do seu carro ou de qualquer carro, eles estão nesses 3 itens: placa, chassi e Renavan. Quando a polícia pega, por exemplo, um carro que é dublê, por mais que a pessoa foi enganada, né, agiram de má fé com a pessoa, ele consegue dizer, não, esse aqui é o dublê e esse aqui é o original, graças a essas 3 informações, tá? Pô, mas daqui, ó, documentação, eu fiz o documento do carro, tudo certinho, paguei esse ano, saiu pra mim e tal, né, o dono pagou e saiu, me vendeu, né? A placa, não, realmente, a placa bate, o lacre, o papel, né, o CRLV bate, mas o número de chassi, esse não tem como falsificar. Beleza, gente? Então, espero que esse vídeo também tenha sido útil para vocês. Como eu falei, no próximo vídeo eu vou continuar entrando nesse assunto. Talvez eu faça mais alguns vídeos aí falando um pouco mais sobre o que a gente vai fazer na grandona e assim por diante. Beleza? Aproveitar aí o restinho de noite para trocar essa ideia com vocês, criar conteúdo aí para passar informação. Valeu!